sacrifícios e expiação. Em que consiste a expiação dos pecados, segundo as Escrituras? Na ordenança da lei, os sacrifícios de animais expiam os pecados. Na ordenança da graça, o sacrifício de Cristo na cruz expia os pecados. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Hebreus capítulo 7 versos 26 ao 28. O cristão pode aderir à lei, concomitantemente à graça? Não. O cristão está impedido de aderir à lei, porque o sacrifício humano é abominável segundo a lei, e o sacrifício de Cristo foi um sacrifício humano, porém, não um sacrifício da lei, mas da graça de Deus, onde a lei não vigora, pois a lei é sombra, que se apaga ante a luz da graça de Deus. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Hebreus capítulo 7 versos 18 e 19. A lei abomina sacrifícios humanos. Quando o Senhor, teu Deus, desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te, que não te enlaces, seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Deuteronômio capítulo 12 versos 29 ao 32. Portanto, para ser expiado pelo sacrifício de Cristo na cruz, o crente em Cristo está impedido de aderir à lei, porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício humano, pois Cristo é 100% homem, e assim, ao aderir à lei, o tal estará transgredindo a lei, no tangente ao sacrifício de Cristo na cruz. Ao aderir à lei, o cristão se separa da graça, e não será expiado pelo sacrifício de Cristo na cruz, pois trata-se de um sacrifício humano, coisa que a lei abomina. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas capítulo 5 versos 4. Porque, então, na graça, o sacrifício de Cristo não é abominável diante de Deus? Resposta: porque o Cordeiro de Deus é Deus, e foi providenciado por Deus, e não pelo homem segundo a lei, pois o Senhor Jesus é 100% Deus, e foi enviado por seu Pai, Deus, e não segundo a ordenança da lei, e foi sacrificado fora do arraial da lei, embora conforme a semelhança da sombra da lei. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus capítulo 13 versos 12 ao 14. Se o cristão quer ser expiado pelo sacrifício de Cristo, deve obrigatoriamente abdicar da lei, pois a lei abomina os sacrifícios humanos. Ao cumprir os preceitos da lei, o cristão torna-se culpado da morte de Cristo, por causa do sacrifício humano. Mas o cristão que se abstém da lei, torna-se expiado pelo sacrifício de Deus, oferecido por Deus, em prol do homem.
O cordeiro expiatório da lei não ressuscitava, e era consumido pelo homem, e, portanto, os próximos pecados careciam de novos sacrifícios. O cordeiro expiatório da graça ressuscitou, não necessitando de novos sacrifícios, tendo, portanto, expiado todos os pecados, presentes, passados e futuros, pois ao homem é dado morrer uma só vez. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9 versos 24 ao 28. Portanto, o salvo em Cristo estará salvo para sempre. Não há como o salvo em Cristo perder a salvação, pois se assim fosse, o sacrifício de Cristo seria um fiasco, ou teria efeito provisório, até que o homem se tornasse imundo novamente pelo pecado, carecendo de novos sacrifícios. Uma vez salvo em Cristo, para sempre salvo, pois a ressurreição de Cristo é para sempre. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Hebreus capítulo 7 versos 28. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João capítulo 3 versos 12 ao 19.